You are fake news. Olá, caóticos! Eu sou Michel Alcoforado, antropólogo da Consumoteca. Esse é mais um Caoscast da Consumoteca, que é esse momento onde a gente para fritar ideias e discutir um pouquinho sobre coisas que estão fazendo a nossa cabeça. Em um áudio que circulou pelos WhatsApps de todo mundo, que foi uma loucura, que era um trabalhador de Belfor Roxo mandando um recado sincero e elogioso ao seu chefe, seu Armando. Seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã mandando foto, vídeo no seu privado, seu Armando, mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar. O senhor conhece Belfor Roxo quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala para todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando. Chuvinha é o caralho. Choveu pra caralho aqui em Belfor Roxo, seu filho da puta. Tu acha que eu vou sair de Belfor Roxo com água no joelho pra ir pra Botafogo encher saco de farinha, seu arrombado? Vai tomar no cu, seu Armando! Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teus sacos de farinha! Vai tudo pra casa do caralho, filha da puta! Eu não vou sair de Belfor Roxo pra encher saco de farinha na chuva não, ô babaca! E te falo mais, seu Armando! Pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou encher farinha pro senhor! Português, filho da puta! Vai tomar no cu! Eu não sou escravo não, ô desgraçado! Pra quem não sabe, esse áudio ele surgiu lá no Rio de Janeiro, dá pra perceber pelo sotaque. Numa terça-feira, 9 de abril, eu recebi nesse dia mesmo. E é a gravação de um morador de Belfor Roxo que reclama que o patrão chamou ele de preguiçoso num grupo da empresa, sem nenhuma vergonha e sem nenhum constrangimento. Na manhã seguinte, essa noite eu não dormi, mandando para todos os meus amigos, perguntando o que eles achavam. Pensei que era a Revolução Comunista que estava vindo por aí. Você recebeu de quem? Eu recebi de um amigo meu do mestrado. Porque você sabe, lá na Antropólogos são assim, eles trabalham pouco, mas são muito preocupados com a classe trabalhadora. Eu tô sabendo, vive de meme, né, Marina? Estudiosos vivem de meme, né? E aí, no outro dia, no dia 10, o Jornal Extra foi conversar com os farsantes. Porque ficou muito claro que esse áudio não era real. Ele foi criado pelo Leandro Menezes e pelo Bruno Castanha, que tem um canal no YouTube, o Ninja Sincero, e eles disseram que criaram esse áudio com o intuito de mostrar o que o povo gostaria de falar e ouvir. Então hoje a gente vai falar justamente sobre essas necessidades que as pessoas têm de se agarrarem a fatos e conversarem sobre aquilo que elas acreditam, importando ou não se é verdade. Esse foi o tema do Consumoteca Lab. Quem já está ouvindo os nossos podcasts sabe que Consumoteca lançou um estudo há poucas semanas sobre por que a gente não está se entendendo nas redes sociais. É só entrar lá no www.consumotecalab.com. Hoje, como eu não falo sozinho, apesar das interferências da Rebeca, que também está dentro desse podcast que todas as interfere semanas, antes de ser chamada, antes de ser anunciada. A gente tá sempre junto e misturado com todo mundo. Mais uma vez, persistindo, não morrendo, Marina Roale, que é head de pesquisa lá na Consumoteca, uma das responsáveis por essa pesquisa, tá aqui com a gente para discutir sobre isso. Olá, Marina. Olá, fala caóticos, tudo bem? Hoje direto do Rio, mais presente. Ô, Marina, esse ano aí nessas festas de final de ano deu muita treta na tua família? Deu. Deu? Até que Natal a galera assume uma suspensão, assim, né? Aquela cara de paz e vai tudo certo, né? Alguém manda um áudio, manda um grupo, manda alguma coisa no grupo, mas alguém solta logo um emoji. Na minha família a galera até que é meio assim, joga pra baixo do tapete. Entre o Bolsonaro e o peru de Natal, preferiram ficar com o peru, né? Mas é assim mesmo, é a melhor escolha. E aí, a gente também tem aqui a interferidora, não sei não qual palavra eu te devoto, Rebeca, que é a Rebeca de Moraes, que é sócia, diretora e fundadora, founder. Na Vila Olímpia você é founder, né? Yes. Founder da nossa empresa irmã, Soledad, que tem um papel importante de tropicalizar tendências de comportamento para um jeitinho latino-americano. Fala aí, Rebeca, tudo certo? Hello. Agora sim apresentada, né? Agora sim, agora eu posso falar. Eu queria só dizer que eu devo estar nos grupos muito errados. Eu queria mandar um beijo pros meus amigos, dizer que eu gosto deles apesar disso. Eu não tenho nenhum grupo que circula essas coisas, cara. Eu fiquei sabendo do áudio na pauta aqui do podcast. Ninguém me mandou isso aí, não. Mas você deve estar fazendo alguma coisa muito importante, que não está existindo na realidade. Tô fazendo alguma coisa muito errada.
E você sabe que logo que eu descobri esse negócio do seu Armando aí, pirei nisso, né? Porque eu fiquei alucinado que a classe trabalhadora tinha reinventado Leningrado. E aí, no outro dia, fiquei tristíssimo também, porque descobri que não era verdade. Mas eu aprendi, junto com essa pesquisa do Consumoteca Leve, que é o Espiral da Verdade, que a internet não aceita que algo tão bom não possa ser verdadeiro. A gente foi dar uma olhadinha aí, a Rebeca também ficou de olho, Marina também. Teve um tweet que me chamou a atenção, que era um cara, o Jaguar Dark, dizendo que esse áudio devia ser considerado patrimônio material nacional. E ele é um grande desabafo de todos os trabalhadores brasileiros, e ele referendava a frase mais importante do áudio, que era: vai tomar no cu, seu Armando. Vai tomar no cu, seu Armando! Rebeca, tu viu alguma coisa disso aí? Eu adoro a parte do meme que ele fala: o senhor sabe onde fica Belfort Roxo? O senhor conhece Belfort Roxo quando chove, seu Armando? E Marina, tu ouviu alguma coisa do seu Armando aí que te chamou a atenção? Ouvi, eu gostei muito desse meme aí, desse tweet que virou meme, que fala: gente, no final o que importa não é se o seu Armando existe ou não, mas é que a luta de classe ela é real. Né? E aí desde Marx. A discussão vai. Viva Marx, viva Marx. E rolou uma identificação tão forte que as pessoas se agarraram tanto nesse áudio para reforçar a opinião delas. Então, se você acreditava no tal, na tal da luta de classes, ou se você estava enfeitiçado pelo marxismo cultural, ou o que for, você começava a defender o áudio do seu Armando aí com uma importância muito grande. E aí, nessa hora, Marina, na tua pesquisa aí do Espiral da Verdade, vocês têm um conceitinho para isso, né? Parece que chegou a hora de dar os nomes aos bois, não é verdade? Bois. Nome aos bois. O nome que a gente chegou para entender aí esse fenômeno é boia factual, que na definição, assim, vamos dizer mais coxa, é a situação na qual o indivíduo, pressionado a ter uma opinião, se agarra a uma coleção de fatos. Explicando isso de forma mais clara, assim, mais didática, imagina aí que você está numa tempestade, você está num maremoto causado por uma informação, uma notícia na internet, e para você se salvar desse maremoto e pular aí num barco, você precisa de um fato, de um dado para entender o que está acontecendo. Boia factual é o primeiro argumento que você se agarra para conseguir se posicionar e discutir com as pessoas sobre o tema. E acaba sendo muito o primeiro argumento que convém para você, né? Aquilo que é legal para você ser verdade. Mas como tema difícil, a gente já reconheceu que não dá conta de discutir sozinho, trazemos convidados e trazemos verdades, né? Hoje com a gente aqui, Paula Mascarenhas, que é publicitária formada pela FAAP, é produtora de conteúdo agora lá no BuzzFeed, mas já foi redatora e pesquisadora, já atuou para grandes marcas como Ambev, Nestlé, Unilever, e é presença ilustríssima no mini-doc que a gente produziu para esse Leve. Olá, Paula, tudo bem? Olá, Michel. Olá, caóticos, tudo bem? Obrigado por estar presente para discutir isso com a gente. Obrigada pelo convite. Eu amei o áudio do seu Armando também, a voz do oprimido. E temos também aqui Gustavo Gireige. Vamos lá, você consegue. Gireige. Eu tava chamando de manhã de Greiger. Achei que era sofisticadíssimo, aí preferi Fake news. Não, Gireige. O Gustavo, ele é formado em jornalismo pela Casper, ele atualmente é estrategista digital, e ele atuou como repórter e blogger, e hoje trabalha como consultor de marcas, publishers e startups, e ele diz para as pessoas o que elas devem fazer para ter uma vida mais feliz, enquanto marca, enquanto existência. E o que não fazer também, principalmente, Inclusive, o culpado desse podcast, da invenção e da ideia desse podcast, é o próprio Gustavo, que disse: olha, eu acho que vocês deviam ter um bagulho desse aí, né? E tava certo, todo mundo que tá ouvindo tá vendo como é bom. Isso veio porque a gente conversando no planejamento da marca viu como essas conversas eram ótimas. Tinha que ter mais gente ouvindo, né? E o legal disso tudo é que os louros são todos seus, os defeitos são nossos, tá? Então ótimo, a ideia assim é maravilhosa. Que eu gosto. Ia dizer, vamos mandar os processos pra casa dele, já pega aí o endereço, já que a culpa é dele. Ô, Gustavo, nesse áudio do seu Armando tem alguma parte que você gosta mais? Cara, ele foi a minha catarse
catarse da semana e a minha maior decepção também. Mas aí eu comecei a abstrair, não importava se era verdade ou não mesmo. Ele dizia o que eu queria dizer e eu tava feliz com isso, assim, foi maravilhoso aquilo, né? E uma decepção também quando você sabe que alguém criou. Mas obrigado, pessoa que criou e me proporcionou esse momento. Paula, qual é a parte que você mais ama desse negócio, hein? Eu acho que é a parte que ele fala que ele não vai até Botafogo pra encher um saco de farinha. Tu acha que eu vou sair de Belfort Roxo com água no joelho pra ir pra Botafogo encher saco de farinha, seu arrombado? Tipo, afinal, somos todos nós no dia a dia corporativo, né? É a parte que eu mais gosto, é aquele que ele fala assim, nem no sol e nem na chuva vou trabalhar pro senhor. Senhor, por favor, arrume outro. Porque nem no sol e na chuva eu vou encher farinha pro senhor, português, filho da puta! Ainda mais nessa chuva que tava tendo no Rio, né? Pelo amor de Deus. No Rio, sair seco de Belfort Roxo até Botafogo já é um risco. Você imagina, fala como carioca, você imagina aí na chuva, né? Cuspiu no chão. Não sei se vocês sabem, mas reza a lenda de que há de fato uma padaria em Botafogo que tem um dono, seu Armando, e tinha um funcionário que faltou. Aí começam os rumores da internet. Que faltou naquela semana e que deu uma repercussão muito grande, que teve muita gente indo lá tirar satisfação com o seu Armando dessa padaria. Gente, lincharam o seu Armando, coitado. Acho que é isso em verdade? breve pode ser que vire um ponto turístico do Rio de Janeiro, né? Esse Em breve, seu a padaria Armando do que seu era o Armando. português filha da puta. Se eu fosse esse Amanda, eu ia dizer que era eu. A essa altura. Famoso, ia aparecer já no está programa. famous. É. Ia aparecer no programa do Gilberto Barros, ou sei lá, o do Datena, né? Mas sabe o que eu achei mais legal nessa conversa toda? Foi a primeira vez na minha vida que com muita clareza eu me agarrei muito num áudio e eu nem me perguntei se era verdade. E aí eu quase me senti igual meu tio Bolsonaro, que fica se agarrando nessa coisa das últimas eleições, mamadeira de piroca, não sei o quê. E ele também não se perguntou se era verdade. Eu queria abrir aqui um debate pra gente pensar por que ninguém da nossa bolha, mais ligado à comunicação, à indústria criativa, não pensou em nenhum momento se aquele áudio podia ser mentira. Eu acho que é que nem os terraplanistas, né? Acho que essa fake news que tá na moda de novo, né? Nunca saiu, mas acho que atualmente as pessoas estão falando o dia inteiro disso. E eu acho que é muito além, assim, do formato da Terra. Eu acho que ali tem conexão humana. Então, a partir dessa identificação das pessoas verem uma verdade naquilo que tem a ver com o pensamento delas, elas também conseguem se conectar com os outros. E aí vira essa coisa que você nem questiona. Você só tá disposto a ouvir, acreditar e espalhar por aí cegamente. Você realmente se identifica com aquilo, você acha maravilhoso. Exatamente, é coerente, né? Poderia ser real. A gente consegue imaginar a gente falando aquilo. Então, por que não alguém ter falado e gravado? Então, a gente fica primeiro feliz de que alguém falou o que a gente queria falar, para depois a gente pensar se essa pessoa existe, né? Bem depois. Bem depois. A gente ficou se perguntando aqui, que, por exemplo, eu sempre falo dos grupos de família, das tia véia, que repassam umas coisas e acreditam, né? Acreditam em fake news e tal. E se a gente for ler isso como fake news, a gente caiu igual a elas, né? Quer dizer, a gente foi pego tal e qual todo mundo, tal e qual a tia véia, né? É, que nosso senso crítico acho que caiu aí pela emoção, né? Eu acho que a partir do momento pegou ali no âmago da alma do trabalhador e que a gente se identificou, a gente falou, pra que questionar aquilo? Mas aí eu tenho duas perguntas, uma pergunta aqui pros dois, que é quase o advogado do diabo, tá? A realidade de vocês está muito distante da do seu Armando, né? Oh. Vocês não enchem nem saco de farinha, nem moram em Belfort Roxo, e muito menos frequentam o Rio de Janeiro nesse rolê mais pesado. Por que vocês se identificaram tanto? Eu acho que tem uma parte aí de todas as frustrações que você sente no trabalho, de ter uma posição superior à sua, de talvez você se sentir mais ou menos explorado, né? Então você não chega ao nível do seu Armando, talvez, mas acho que existe aí um pouco de realidade na rotina de cada pessoa. Acho que o contexto é outro, mas a dor é um pouco a mesma, né? O sofrimento, eu acho. Continuo também virando, não vou lá, não tenho que pegar grandes distâncias, mas continuo virando noite por projetos que nem sempre eu acredito, e é isso, né? Mas, Dói. Gustavo, você no caso é consultor, Eu e sou aí consultor. você tem sua própria empresa. Sim. Você que é o explorador do negócio, né? Ou você não você é Mais ou explorado? menos, viu? Como é que rolou essa identificação com o seu Armando? Michel, pequeno empreendedor no Brasil, não tá muito na posição de chefe não, viu? É porque você nunca abriu o Tinder na Vila Olímpia, porque por lá todos são CEOs e founders. É verdade. Mesmo de quando a equipe só tem uma pessoa. Aí você não sabe se você é o enchedor de saco de farinha ou se você é o Armando, né? Ou os dois. Os dois. Os dois. E é legal esse negócio, porque quando a gente compra na internet, em geral tem um negócio que todo mundo fica de olho na hora que vai reservar um hotel, ou na hora que vai pro Mercado Livre, que é a resenha, né? Você abre lá, sei lá, o hotéis.com ou o Book, você vê um hotel, anota logo lá, e depois os comentários que as pessoas estão botando lá no TripAdvisor.
Minha mãe, genialmente, chama de tripod visa. Eu acho maravilhoso, acho bonito isso. E aí, saiu uma matéria recente na BBC mostrando que 2 britânicos eram pagos para escrever resenhas falsas. E aí, você comprar um espremedor de laranja, você comprar aquele negócio que é o sonho de todo milênio, que é aquele aspirador que anda sozinho pela casa. É meu sonho de consumo. Sabia, todo milênio tem o sonho daquele negócio. Você repara no avião, se tem um troço daquele, é um milênio que tá trazendo. Mais do que air fryer, tá? Eu quero um Umba. Eu ainda tô air fryer. Mas repara que se você tá com vontadezinha de comprar aquele troço, aí tem lá um monte de resenha dizendo que é maravilhosa. Você faz o que? Você acredita, você não questiona as resenhas que estão lá, né? Como é que vocês lidam com isso? Será que fake news vai chegar nas resenhas mesmo? Já existe desde o começo. Eu lembro quando eu comecei com marketing digital, era uma época de Orkut ainda. E várias agências, teve escândalo na publicidade brasileira porque agências pagavam pessoas para entrar em comunidades e falar sobre a marca positivamente, criavam perfis fakes para isso. Com marcas tão grandes quanto Coca-Cola, Nike, e a gente teve vários escândalos disso na comunicação brasileira. Então, na nossa primeira grande rede do Brasil, que é a Orkut, isso já existia. Imagina agora, em que a gente tem isso muito mais estruturado, muito mais profissionalizado. Então, sem dúvida nenhuma, review fake é uma realidade há muito tempo. E acho que a grande coisa para sair disso é comparar, né? Ver várias fontes, procurar pessoas que você conheça que tenham consumido. Acho que é o melhor jeito de você saber a verdade. Isso me lembra também acho que a gente fez um post sobre, tipo, avaliações que foram, no geral, assim, muito, assim, bom senso. Que a gente fala do fake news, as pessoas são pagas para fazer avaliações ruins, mas e as avaliações ruins que são verdadeiras no sentido de, o hotel é uma merda, choveu todos os dias. Tipo, por que isso é culpa do hotel, sabe? Sim. Então, eu acho que nesse sentido, além das fake news nas avaliações, tem muita questão, assim, você já tem que desenvolver o senso crítico quando você tá lendo, consumindo aquilo, porque você sabe que é a opinião pessoal das pessoas daquela experiência. E muitas vezes ela é mutável, muitas vezes ela não é aquilo de fato. E os critérios não seguem uma metodologia, não são profissionais, né? É baseado na ideia de cada um. E cada um tem uma ideia pior que a outra, geralmente. Mas sabe que nessa matéria, eles falam lá que tem todo um critério e já uma estratégia de você escrever o review de uma maneira que ele pareça realmente que foi ali um usuário e foi muito sensato. Tem uma contraposição, a pessoa primeiro fala uma coisa ruim, depois ela elogia. Tem toda uma tática ali. Pra a mentira parecer verdade. Total. Mas o Total. Gustavo trazia um ponto que eu acho que o Mega concorda, que a grande diferença se a gente vai achar se algo é fake news ou não é fake news é quando a gente concorda ou tem esse negócio que Paula coloca, que é a conexão humana com aquele tema, né? Parece que em Brasília o pessoal não tá tendo muita conexão com o tema, não. Porque saiu, né, o caso da censura a 2 blogs, a 2 sites de notícia, um é o Antagonista e outro é a revista Cruzoé, do presidente do STF, junto com o relator lá, o Alexandre de Moraes, que censuraram porque eles achavam que aquilo era fake news. Mas consta nos autos a matéria dizendo que o presidente do STF tende a ser o amigo do amigo de meu pai. E aí tá no troço lá da justiça, mas o presidente do STF diz que não é verdade. Parece que quando a gente não gosta, não é verdade. O Bolsonaro é assim também, né? Eles não acharam que era fake news, né? Pelo amor de Deus, eles não acharam que era fake news. Eles usaram fake news como ferramenta para tentar invalidar prova. Até porque mesmo com Bolsonaro, Trump, o método de contestar isso geralmente vai falando fake news, ainda que tenha todas as provas, ainda que seja verdade, não censurando, né? Virou um mecanismo de defesa, eu acho, tipo, pra tirar o foco, entendeu? Já que as pessoas ficaram tão acostumadas com fake news no geral e o fato que isso estava sendo cobrado delas, eles agora utilizam como mecanismo de defesa. Então, falar que é fake news faz as pessoas, então tá bom, então eu não preciso pensar mais nisso e não questionarem o que aconteceu. O jeito certo de fazer isso é direito de resposta, né? Não censura, não tirando do ar, não impedindo nada. Então é isso, não importa se é fake news ou não. Existem outras formas de lidar, né? Tem também uma outra coisa aí, que sobre isso que o Hugo estava falando, que me lembra uma história, que a gente normalmente contrapõe. A gente toma fake news por mentira e contrapõe a verdade, e daí fica tudo zoneado, né? Eu fico pensando, quando que a gente se importa se uma coisa é ou não verdade? Pra dizer pra vocês meio que eu pensei, quando eu ouvi o seu Armando, eu só achei graça. Tudo bem que eu ouvi depois de todo mundo, daí não tinha mais tanta graça, eu não recebi como algo tão espontâneo. E você assim. já sabia quando você ouviu que ele não era de verdade. Porque você joga no Google, a primeira coisa que aparece não é verdade.
né? Mas daí eu fiquei pensando, isso aí, será que interessa se é verdade ou não? Porque é o que vocês falaram, tem uma coisa que tá ligado ao emocional, né? Isso te pegou, você também pensa aquilo, né? Então eu fico pensando que tem coisas que importam menos se é verdade ou não, né? Mas, por exemplo, se é uma notícia, é fundamental saber. Se é, por exemplo, uma ponte que caiu, é fundamental pra mim saber se a ponte caiu de verdade ou não, porque, sei lá, eu moro em São Paulo, Marginal, vai estar lotado, enfim, uma notícia relevante como essa é fundamental pra mim saber ou não se ela é verdade. Mas agora, recebi um meme, um áudio de WhatsApp, qual a importância de saber se isso é verdade, né? Agora, se é um jornalista, ele vai fazer uma reportagem, ele tem que saber. E eu fico pensando que nesse caso, por exemplo, do meme, em geral, interessa pra gente saber não interessa tanto pra gente saber se é verdade ou não, porque interessa pra gente a lacração, né? E lacração no contexto das redes sociais é essa coisa. Quem falou primeiro, né? Quem te mandou primeiro? Quem esquentou isso? Quem foi o primeiro, o espertão do grupo lá, que foi o primeiro que mandou isso e tal? Acho que a gente relaciona muito isso à lacração, né? E daí tudo faz, se é verdade ou não, porque eu quero ser o primeiro a mandar, né? Tem uma coisa do contexto das redes sociais, que é o da lacração, eu também como né? endosso, né? Diz aquilo que eu queria dizer e meu grupo vai gostar, então pronto, ainda que eu não seja o primeiro. Né? Fake news é feito pra lacração, né, gente? Acho que fake news tem tudo a ver com essa ideia das redes sociais, de eu ganhei esse jogo, né? Ganhei essa aposta, a bola é minha, né? Eu ganhei. E acho que tem tudo a ver. Acho que isso serve também, Rebeca, desse alerta, né? Porque, como o Michel falou, a nossa bolha caiu nessa história. Na hora da gente falar, no podcast passado, a gente trouxe a história lá do filho que discutiu com o pai, porque saiu lá um texto acreditado como se fosse do padre Fábio de Mello, falando que concordava com o Bolsonaro, e no final não importa se o pai acreditava naquilo ou não, e a gente acha um absurdo, né? Que o pai acreditou no padre. Mas a gente, quando acredita no áudio, tá tudo certo. E ainda mais não era notícia, era só um áudio, era só uma história, mas ela causou tanta repercussão quanto. E, gente, vamos combinar, né? Seu Arnaldo, gente? Armando. Seu Armando. Seu Armando Fake news. Não importa, ele não existe. Não importa. Não, mas, gente, seu Armando lacrou. Né? Ele lacrou. Não importa se é verdade ou não, seu Armando lacrado. lacrou. Não, O ele Armando foi lacrado. Não, gente, o Armando foi lacrado. Quem lacrou foi o não sabe, ele não tem nome. Funcionário preguiçoso. Falei tudo errado. O funcionário lacrou, né? E é isso que importa, né? E eu fico pensando, o BuzzFeed, por exemplo, acho que é legal o Paulo falar disso, que é top 10 lacrações o tempo todo, né? Do meme às notícias reais, né? Que a gente tem uma missão muito grande, eu acho que é alegria e verdade. Então a gente sempre espalha isso, assim, internacionalmente, joy e truth. E é exatamente assim, essa coisa do meme que você fala de exportar, a Nazaré confusa, é Confused Math Lady nos Estados Unidos. Então, a Nazaré tá nas gringas, super exportada. Então, a gente tem essa coisa que a gente consegue pegar a lacração e fazer a conversa continuar. Inclusive, desse outro tweet que a gente falou, não importa se o áudio é verdade ou não, o que importa é que ele representou, né, toda uma classe brasileira. Então, eu acho que tem muito a continuação de uma conversa, de uma coisa que é memética, mas, ao mesmo tempo, tem muito esse compromisso com a notícia que, se for falsa, pode ser muito prejudicial. Então, eu conheço assim, um conceito de fake news que, na verdade, é a ignorância maléfica, que é basicamente a necessidade que as pessoas têm de criar as fake news intencionalmente para você ser prejudicial a alguém ou para fazer a cabeça de milhões de pessoas. E é isso que eu acho que a gente tem visto bastante nos últimos tempos, assim, com política, né? As pessoas ficam largando as fake news exatamente porque serve a favor delas, do argumento que elas querem provar, mas, ao mesmo tempo, elas também podem ser prejudicial e, contaminar. E o BuzzFeed, ele tem muito esse compromisso, assim, de falar a notícia por inteira. Então, quando rolou o tweet do Golden Shower, né, que foi aquele caos, a gente não fez só a matéria. Esse não é fake news. Esse não foi fake news. A gente até gosta. Infelizmente, né? Esse foi a lacração. Esse foi a lacração que foi Vocês tentada a gostam ser do quê? Do manipulada. Golden Shower? De Golden Shower? Mas que a é ideia Golden de Shower? que isso, a ideia de que isso não é fake news. Bom, enfim, isso é outra história. Não, isso não é fake news, mas eu acho que, as matérias estavam muito contando de um jeito para causar aquele sensacionalismo. O BuzzFeed fez uma matéria interessante revelando como surgiu esse vídeo. Então, ele, na verdade, veio de um perfil super pequeno no Twitter, que o Alexandre Frota, se eu não me engano, foi o Alexandre Frota, ele retweetou, e com isso teve todo alcance. Então, poderia ser um vídeo de carnaval que passou desapercebido, mas, na verdade, foi um vídeo que foi retweetado, e daí ganhou todo esse alcance, mas não com o intuito de fake news, mas só com o intuito de explanar uma coisa, né, que muitas pessoas iriam contra. Paula, mas eu acho que tem um negócio genial quando você fala que é
é um jornalismo que precisa estar preocupado com a verdade, mas ao mesmo tempo quer dar alegria, mas ao mesmo tempo tá mega conectado com essa cultura da lacração que a gente tá vivendo hoje. Sim. Tá? Como é que faz jornalismo na era da lacração, né? É jornalismo que o BuzzFeed faz? Qual é a preocupação? Não, sem dúvidas, a gente tem nossa equipe de news, que é 100% jornalismo, e é esse exemplo que eu dei de compromisso com a verdade, de mostrar a verdade até por outro ponto de vista. A gente, Porque é uma virada, porque os meninos lá na faculdade devem estar aprendendo, né? Vai pra neutralidade, o papel é ficar na neutralidade, é dar a notícia. E aí você tem o jornalismo que ele tem uma preocupação, primeiro, de divertir, né? E segundo, também de estar conectado com essa cultura do momento que a gente tá vivendo. É que eu acho que aí são realmente duas partes do BuzzFeed legal. que tem o news, que realmente tem a neutralidade, e essa é muito importante. Mas no caso do Golden Shower, a gente vai mais a fundo. Então, ao invés de só falar, Bolsonaro retweetou um Golden Shower, né? A gente fala, que todo mundo deu já. Que todo mundo viu. A gente vai atrás da origem do Golden Shower pra gente contar essa realidade, assim, mais a fundo, inclusive. Que foi o que o pessoal do Jornal Extra fez quando descobriu que o seu Armando não existia, né? Exato, que foi a pessoa que nem chegou a checar ali seu Armando, não. Mas a gente também tem o lado mais social news, a gente também tem o lado de entretenimento, que exatamente acompanha essas conversas da internet, a gente capta aqueles memes que as pessoas querem conhecer, né? Então a gente conta o lado dele, a gente faz quiz em cima, então hoje em dia a gente poderia ter feito a lista do 10 melhores momentos do áudio do seu Armando, ou 10 tweets sobre o áudio do seu Armando. Então a gente pega esses assuntos que vão rolando e a gente meio que potencializa eles como as pessoas querem ouvir. Então, acho que tem muito esses dois lados do BuzzFeed. Porque todo mundo acha BuzzFeed, kkk, né? Que tipo de linguiça eu sou? Mas acho que a parte de news é muito comprometida com o aspecto da verdade. Tipo, fake news é uma coisa que a gente leva muito a sério. E eu acho que sempre tentando explorar a verdade, assim, mais a fundo, do jeito que não é coberta superficialmente, como a gente vê em outras mídias. Tem um negócio que a gente viu muito nessa cultura da lacração, que foi no dia da Páscoa, o Bolsonaro recebeu lá uma escola, não foi? Uma turma as criancinhas lá foram lá dar oi pro presidente. Aí tinha uma criança que, teoricamente, saiu aí nas redes, que ela se negou a falar com o presidente da República. A esquerda festiva foi ao céu, né? Disse, olha que maravilha, uma reedição aqui daquela foto clássica com o Figueiredo. A garotinha negou falar com ele. Aí todo mundo começou a compartilhar aquilo desesperadamente. Quase dentro do áudio do seu Armando de novo, né? Sim. Que a gente acreditou tranquilamente. E depois descobriram que não foi nem a pergunta essa que o Bolsonaro fez, e também não foi nem o que a garota falou, né? Se eu não me engano, ele perguntou se ela gostava de Palmeiras, se ela torcia para o Palmeiras, e ela disse que não. Isso teve um impacto grande na vida da garota. Porque como ela ficou tão famosa como a anti-Bolsonaro, e foi criada essa imagem dela, a vida dela na escola ficou muito difícil. Como é que a gente, enquanto veículo de comunicação, enquanto marca, também fica sempre atento para esse negócio da lacração, nessa propagação de verdades ou de identidade? Eu acho que a gente está no momento em que o jornalismo, em certo aspecto, ele se aproxima assim, do entretenimento. Então, você vê os veículos tradicionais buscando formas de fazer conteúdo que tenham a verdade como base, mas de uma forma que chame a atenção. Mas o jornalismo lida com um dilema agora, que ao mesmo tempo que ninguém quer mais buscar a notícia, porque a gente está querendo buscar argumento dentro daquela convicção que a gente já tem, ele é mais necessário do que nunca para trazer o que é a verdade, para trazer os fatos. Então, eu acho que a primeira coisa é a pressa, não pode ser de predominar por cima da qualidade do compromisso de buscar a verdade quando você está num veículo jornalístico. E quando você está numa marca, é você conhecer tão bem o seu terreno do que você está falando e se comprometer. Você tem um papel social como marca, então você tem que seguir um discurso que seja coerente com ele, né? Não, inclusive, hoje em dia você falou sobre essa coisa de não ter pressa, é o mais importante, porque hoje em dia tem várias plataformas que oferecem esse serviço de checar se é fato ou fake. Inclusive, uma delas chama Fato ou Fake, outra chama Lupa, outra Aos Fatos. Então, você tem X plataformas hoje em dia que fazem esse trabalho por você. E na neutralidade, né, que é importante. Então, eles vão ver esse acontecimento. Menina balança a cabeça para Bolsonaro. Eles vão analisar ali o que foi verdade, o que estão inventando dos dois lados. Então, isso é muito interessante, porque é uma pesquisa rápida. Hoje em dia, você tem o Google na sua mão. E você dá uma pesquisadinha rápida, eu acho que mas não tem o interesse, que é o começo da nossa conversa, né? Tipo, é pena que o seu Armando não existe, mas se ele existisse, ia ser ótimo se alguém mandasse esse áudio pra ele, isso basta, né? Eu acho que eu não quero saber se isso tá certo, eu quero estar certo. E aí, se é verdade ou se não é, não importa, é um argumento ao meu favor, dentro da minha convicção. E não incomoda vocês saber que isso antes era algo que vocês imaginavam que só a sua tia
aquela que manda bichinhos ou bom dia de manhã no grupo de WhatsApp, caía e a gente tá tranquilamente dentro disso também, sem culpa e sem dó nenhuma? Não me incomoda não, pra ser honesto. Olha como tá o mundo. Tá um caos, né? Você tá fazendo podcast com esse nome. A gente tá cada vez com mais pauta, com mais lados da história, com mais verdade misturada com mentira, com mais pessoas falando. A gente não tem tempo. É natural que em algum momento a gente mesmo vai ficar confuso. E aí vai vir em qualquer nível. Hoje eu recebi no grupo dos meus amigos, todo mundo graduado, com uma carreira, uma imagem de cachorrinhos pra adoção. E tinha um telefone. A minha amiga falou, eu passei pra vocês, mas espera, eu vou ligar. Era o número de um desconhecido, ele não sabia o que era aquilo. Alguém fez provavelmente pra sacanear o cara. Eu já vi isso, acho que ano passado, retrasado, pois alguma coisa parecida. E a gente descobriu também. que era fake porque alguém já tinha visto aquela imagem numa outra corrente que recebeu. A gente tem sobre qualquer assunto. Então, se a gente não reflete, se a gente não questiona o tempo todo, é muito fácil da gente sair e ser pego por uma mentira. E também o que é verdade é cada vez mais complexo e mais confuso. Então, você tem vários lugares para você olhar, né? Então, tava aqui pensando nisso que o Gu tá falando. E a gente tem que assumir, a gente acha que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem uma lente afinada para saber o que é verdade e o que não é. E o jogo da internet prova que o contrário. É enquadramento. Você vê a menina não apertar a mão do Bolsonaro, você reenquadra aquilo porque você quer e aí traz o teu viés para aquilo, né? E pelo que a gente viu no Lab também, o lado preocupante dessa história é que quase metade aí dos brasileiros, 47% das pessoas, já não acreditam que as redes sociais sejam o melhor lugar para você dialogar com quem pensa diferente de você. Mas, Marina, então, tem um negócio que me interessa pra caramba, que é entender o seguinte. Tudo bem, se a gente tem que... Se o mercado, se todo mundo, os nossos consumidores de conteúdos estão preocupados com a verdade deles, em consumir conteúdos que estejam conectados com a verdade deles, o nosso papel como Consumoteca, ou como BuzzFeed, ou mesmo como consultor de marcas, é produzir a verdade que as pessoas querem, dado que a gente precisa de audiência também, ou produzir a verdade que a gente acha? Ou a verdade, será que existe uma verdade que prana, que a gente se agarra em algum lugar, hein? Acho que produzir a ponte está sendo muito interessante. Quem consegue fazer a ponte entre dois caminhos, uma ponte que não é ruído, mas é uma ponte que você mostra, olha, se tem alguém que pensa diferente de você, por tal motivo, e a gente consegue mostrar a diferença entre não concordar, mas ouvir, acho que é um caminho bem legal. A gente nunca falou tanto de empatia, né? Uma palavra tão bonita, tão na moda, mas é muito fácil ter empatia com quem está dentro do teu grupo sobre o tema que você gosta de falar, ter empatia com quem vota na mesma pessoa que você. Vai ter empatia com quem pensa muito diferente. Não é tão fácil assim, né? Então, a cultura da lacração entra aí. Deus me livre, né? Deus me livre ter empatia com o outro nesse momento. Eu acho que o desafio da gente como marca, da gente como comunicador, é tentar trazer esse ambiente, assim, essa provocação saudável, sabe? Não é a provocação da lacração, acho que tem uma diferença aí. Trabalhando com marketing, eu também trabalho com marketing político, já estive em algumas campanhas, e aí você lidar com fake news em campanhas digitais é extremamente importante. Porque vai vir contra você e vai vir a teu favor, você não sabe de onde veio, e aí você tem que trabalhar a respeito. Acho que a grande coisa é entender as pessoas, tanto para marca quanto para votar, para político, elas são muito mais baseadas nas emoções e nas crenças delas. Então, acho que o papel, numa campanha dessas, é você conseguir, primeiro, mapear quais são as emoções e as crenças, e aí depois você pensa no que você vai falar e entrega exatamente para aquela pessoa uma munição que vá de acordo com as crenças dela para que ela passe aquilo para frente. Então... Já tô chorando. Que foi o que fez Brexit, foi o que fez Trump, foi o que fez Bolsonaro. Então não necessariamente é com fake news, às vezes é com recorte da notícia verdadeira também. Eu posso tirar só a menina não dando a mão pro Bolsonaro, entregar isso, porque a gente tem ferramentas, entregar para um público que vá querer esse ponto da história e pronto. Já dei munição para que eles se sintam motivados a falar mais aquilo que eles já falavam. Você fala de um negócio maravilhoso que é entregar quase a ração para a pessoa certa, né? Exatamente. Tem que entregar o doce para a pessoa certa. Não pode errar para a gente ter uma comunicação efetiva. Mas aí me preocupa, assim, porque a gente está falando aqui quase de algo que virou raridade, que é o contato com o diferente. Quando eu penso, por exemplo, no BuzzFeed ou na Vice, né, que a gente está falando de marcas muito conectadas com esse universo da lacração, eles possibilitam a gente entrar em contato com o diferente, né? Eu descubro, por exemplo, que teve o Fofão da Augusta, que é aquela matéria clássica do Filite, né? Eu descubro coisas que eu jamais pensei que existissem e existe. Você acha que o leitor está preparado, ou aquele que está consumindo o teu conteúdo, está preparado para mudar de opinião depois que ele lê tua matéria, ou esse não é a entrega dos
dos novos veículos de entretenimento e comunicação? Olha, eu acho que o exemplo do Fofão da Augusta é uma matéria maravilhosa para ver como as pessoas estavam suscetíveis e querendo ler um conteúdo assim. Tipo, foi uma matéria que estourou, a gente teve milhões e milhões de views e as pessoas se identificaram com aquilo porque todo mundo conhecia o fake news do Fofão, né? Aquela pessoa que ficava perambulando e não conhecia realmente a fundo quem ele era, mas depois, de fato, conheceram e todo mundo meio que se chocou e se emocionou com a história por trás dele mesmo, assim. Mas falar em termos gerais... eu acho, assim, a gente chegou meio à conclusão que a internet é um ambiente de lacração. Então a gente percebe muito essa necessidade que as pessoas têm, verborrágicas, inclusive, de estar, tipo, falando tudo o que elas pensam e não estarem abertos para a opinião do outro. Eu continuo achando isso, assim, com tudo que a gente vê, até em postagem, assim, o que as pessoas... sei lá, um assunto que está em pauta agora é, por exemplo, Game of Thrones. A gente fez um post de por que a Sansa deveria sentar no trono. E aí o que tem de gente só, ai, como assim, a Sonsa, né? E as pessoas discordando daquilo sem ler de fato a argumentação. Tipo, tudo bem, ela poderia ser Sonsa lá no começo, mas olha como ela evoluiu. E a gente só tinha as pessoas anti-Sansa falando, não, mas a Sansa não. Então eu acho que não... A internet ainda não sei se foi um momento meio de crise da política, que todo mundo se rebelou e ninguém quer ouvir mais nada de ninguém que é diferente, né? Que pensa diferente, tem uma certa arrogância aí. Mas eu acho que a internet não está aberta nesse momento para o diálogo, e sim para o que cada pessoa quer acreditar dentro do seu grupo ou dentro do seu próprio pensamento, né? Então, acho que, realmente pensando nisso, a forma que você tem que tentar abordar essas pessoas é muito, tipo assim, desprovido de arrogância total para você tentar ter um diálogo educativo mesmo, que você está ouvindo lá, você fala, tá bom, talvez você tenha um ponto aqui, mas talvez você não tenha um ponto aqui. E mesmo assim ainda é muito difícil, né? Ser construtivo. Na nossa pesquisa, Paula, a gente foi bem assim para esse lado também, e a gente perguntava para aquelas pessoas que já tinham tido alguma treta na internet, já tinham brigado ou discutido com alguém, se depois dessa discussão serviu para ela mudar de opinião, mudar de ideia, né? E 54% delas falam que não mudam, que continuaram achando o que já achava. Então, acho que é um pouco isso, né, da lacração, o quanto que está sendo efetivo como conversa. Exato. Teve até um assunto interessante, foi durante a política, fizeram aquele Instagram Bolsominions Arrependidos. Adoro, sou seguidor. E esse realmente foi interessante para você ver as pessoas que estavam, de fato, conseguindo conversar e mudar um pouco o pensamento das outras que queriam votar no Bolsonaro, enfim. E elas realmente falaram, temos mais uma pessoa que conseguiu mudar. Como foi o diálogo? E todo mundo sempre falou que o diálogo era muito partindo da posição de você falar, olha, eu tô aqui disposta a ouvir, por que você acha que Bolsonaro é o melhor candidato? A pessoa vai tentar argumentar, ou não, porque a maioria das pessoas só falavam, anti-PT. Então, não tinha muito essa coisa do endosso, de falar tudo o que ele poderia fazer pelo Brasil. Então, era a partir disso, de ouvir o que o outro pensava, que eles conseguiam, talvez, conversar e estar mudando esse pensamento, né? Então, acho que é muito daí que surge a conversa, mas ainda é bem difícil. Ô, Gustavo, e as marcas, hein? Num mundo onde todo mundo quer lacrar, a marca vai lacrar também, mas ela lacra para um lado só. Como é que vive, hein, com o resto que não tá lacrando junto contigo, hein? Depende. Onde que a tua marca tem que lacrar? Sobre o que ela lacra, né? Quando você entende qual é a essência da tua marca, quais são as bandeiras que você levanta, você fala com mais propriedade. Lacrar por lacrar geralmente dá errado, porque outras pessoas vão lacrar em cima te criticando por ter lacrado em primeiro lugar. Mas eu acho que tem que entender que meio que o mundo virou um grande super pop, sabe? Tá todo mundo sendo convidado para dar opinião sobre assuntos que não entende, e a gente age da mesma forma, sendo sobre a Sansa em Game of Thrones, ou sendo sobre o presidente, ou sendo sobre se eu prefiro bolacha ou biscoito, se eu prefiro a Lady Gaga ou a Madonna. A gente briga, a gente assume uma posição e vai. Acho que é um território muito perigoso para a marca. É muito fácil de você desagradar. Então, acho que entender o DNA da marca, entender quais são os territórios que ela conversa já, e não tentar lacrar a qualquer custo, não tentar só ter o like, acho que é a forma mais segura e mais eficiente também de você ter uma comunicação digital nesse grande super pop que todos nós estamos. Mas, por outro lado, o território das marcas, ou o território que as marcas mais têm sido amadas, né, por geração Z, por millennials, é justamente esse, né, de marcas que conversam com os memes, né, que estão aí no Twitter, entrando e conversando com as pessoas sobre o meme do dia, né? Pois é, mas aí vem disso, né, a gente fala de Netflix, vai falar de Ben & Jerry's, que estudaram o público a fundo
entenderam quais são os territórios que elas têm que falar, sobre quais assuntos, sobre qual posição elas tomam, porque isso é o que mais vende para elas. E aí elas vão com tudo em cima disso. Então foi estudado, não é só o social media que na hora resolveu responder com um meme, não. Ele já tem qual é o posicionamento da marca, já tem qual é o tom de voz, ele sabe exatamente o que ela tem que falar, e aí deu certo que tinha um meme que cabia naquele momento. Essa linguagem mais humana, mais conversada, mais linguagem de internet mesmo, é super favorável, mas ela tem que estar dentro dessa verdade que a marca escolheu seguir, né? Acho que é por isso que a gente ama tanto essas marcas. A gente não ama marca que também não defende aquilo que a gente defende, né? Tem gente aí que não vai comprar pasta de dente mais, vai comprar sabonete nem desodorante. Bem, vamos agora já para os finalmente, né? Já estamos chegando naquele momento onde todo mundo é convidado a dar uma dica que parece que você viu, leu ou ouviu falar de alguma coisa. Chegada a hora do Joga na Roda. Joga na roda. Joga na roda. Joga na roda. Vou puxar a sardinha, né, pro BuzzFeed, mas é realmente uma série muito legal que a gente fez pro Netflix. Chama Seguindo os Fatos, em inglês é Follow This. E é uma... Fala línguas, né? Follow This. Fala línguas mundiais. Só inglês. Mas então, e é uma série exatamente sobre assuntos que são tabu. Então, assuntos meio polêmicos que a gente vai a fundo, da mesma forma que a gente fez o artigo sobre o Golden Shower, descobrindo de onde surgiu, né? Quem postou. A gente coloca vários assuntos tabus na roda, cada episódio é um assunto, seja patinetes na rua e como isso funciona ou não funciona, né? Pessoas intersexuais, enfim. Então, todos os assuntos que as pessoas consideram tabus, e eles vão fazer um episódio super investigativo, então eles colhem informações de todos os lados, e eles meio que deixam aquela coisa na neutralidade para você tirar suas próprias conclusões. Então, todos os episódios são bem provocativos, são para você meio que entender todos os fatos, e você tira a sua própria conclusão do que você acha daquele assunto. É só assunto que a gente não leva pra mesa de almoço no domingo, família, né? Não, mas agora pode, não. né? Porque tem tons científicos aí, né? Agora, dá pra entender. Agora super pode, você tá sendo endossado por uma série que está no Netflix, entendeu? Vai ter mais Beijo, razão do que Netflix. nunca. A gente te ama. Então, mas é bem interessante exatamente nessa discussão de fake news, de se agarrar a qualquer fato que parece ser verdade. Esse aqui você mostra uma exposição de todos os pensamentos e como você entende cada um. Legal, legal. E você, Gu? Eu vou indicar um livro que é o As Coisas, de um autor chamado Tobias de Carvalho. Intelectual, hein? Ele- O moço tem sobrenome, chama Tobias, né? Tobias, ele tem 22 anos, se eu não me engano. Não, devia ser o E nome ele- do avô, né? Pois é, né? Ele ganhou o prêmio do Sesc de literatura no ano passado na categoria conto. Ele é um livro que tem vários contos que relatam a vida de um homem de 20 e poucos anos, homossexual gay. Homem gay, né? E sobre... Eu achei que era uma outra categoria que tinha surgido Eu me agora. compliquei nas categorias, mas ele conta como que é a vida dessas pessoas nessa faixa etária, que é uma coisa que a literatura geralmente não aborda, né? As obras não abordam. A gente tem várias coisas pra gente assistir, pra gente ler, sobre gente que se descobriu gay, sobre o primeiro amor, sobre o amor proibido, mas sobre o dia a dia, sobre como é lidar com tanta informação quando você tem essa idade, não existe tanta obra. E isso é muito legal pra você ver sobre o que é família, sobre qual é a relação com todos os aplicativos, com todas as pessoas que você está falando, com tudo que você precisa preencher para você poder viver e ser feliz nessa era. Então é bem legal o livro. Boa, Marina. Hoje eu tô intelectual hoje, hein? Vou de mestre. economia Tem mestrado. comportamental. Já deu até sono, hein? O livro que a gente usou já em algumas análises para ajudar a gente na Consumoteca, que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, que ele fala muito sobre como que a gente tem meio que o nosso cérebro opera em duas maneiras, assim, uma que vai muito na intuição, na emoção, e a outra que dá mais trabalho, na forma mais reflexiva, e como que a gente está sujeito a vários vieses na hora que a gente forma a nossa opinião, na hora que a gente compra um produto, na hora que a gente faz qualquer coisa no dia a dia. E você gostou desse livro, Marina? É chato de ler, vou falar que tá verdade. Mas o livro é Só bom. pra ficar bem claro aqui, que é insuportável. O livro é chato Obrigado de ler, pela ótima dica. mas funciona. É Eu ruim, acho mas que é bom. tem coisa bastante interessante nele. Mas seguindo a onda da Marina, eu vou ainda mais longe, vou falar a República de Platão, que tem o mito da caverna, que fala exatamente sobre o mundo inteligível, né? E o outro, que é o racional, né? Que é a diferença entre a emoção
e a razão nesse Gente, caso. só intelectuais Só aqui, intelectuais. hein? Que maravilha. Olha, tem um tal de podcast aí, um tal de não sei o que lá do xadrez, que se achava inteligente. Não, nossa, aqui é muito mais. Esse é assim, o ABC do fake news, nesse mito da caverna. Pesquisem. E você, hein, Rebeca? Eu vou indicar a série nova do canal de YouTube do Drauzio Varela, que chama Drauzio de Chava, que entrou no ar às 4h20 da última segunda-feira. Última não, na pra idade vocês do que Drauzio, estão ele ouvindo pode na deschavar semana ainda? Pois é, eu adoro o Drauzio Varela. Acho ele um cara que consegue fazer essa ponte entre a ciência, a saúde e a população mesmo, e trazer assuntos. Eu acho que ele é o cara para trazer esse assunto. Acho que no meio de tanta fake news, eu já ouvi tanta bobagem, já vi propaganda do próprio Senado falando que maconha mata na primeira vez que você consome, que você cheira maconha, enfim. No meio de tanta fake news... Que nem mulher que engravidou ao ser vacinada, né? Tipo, esse tipo de fake news. Esse tipo de fake news, pois é. E acho que a série tem um olhar interessante e usa da voz do Drauzio, como que é uma super ponte para falar nisso. E eles falam da maconha não sobre o uso medicinal, enfim, que já tem muitos estudos, e é claro que a gente não vai contrariar a ciência, apesar dos terraplanistas, né? Ele deixou de lado essa questão do uso medicinal da maconha, e ele fala do que se chama de uso recreativo mesmo. Então, o que é isso? O que é esse THC? Enfim, ele vai falar desse uso da maconha. É super interessante, é uma série no YouTube, vários episódios já estão lá, super bem feito, muito legal. Contra fake news, informação. Eu tenho uma dica aqui, fazendo uma homenagem mais uma vez ao BuzzFeed, agradecendo a Paula por ter vindo, que é o livro do Chico Filite, que é Ricardo e Vânia, que surgiu de uma matéria ultra mega clicada e amada, que fez um sucesso absurdo na internet, que conta a história do fufão da Augusta com seu grande amor, que é a Vânia, que ainda é viva e mora lá em Paris. E vem fazendo loucuras aí, com uma vida super mega interessante. Livraço. Perfeito. Vem no Causcast, Chico. Beijo, Chico. Eu peço desculpas porque baixei o nível aqui, citamos Platão e economia comportamental. Imagina, o Chico e autores, tá lá em cima. autores com nomes de Academia Brasileira de Letras. Mas Vou trabalho dar um do meme no Chico, próximo. o trabalho do Chico é um negócio primoroso. Tá lá é um em livro cima. impressionante. É altíssimo nível também. É altíssimo nível, texto maravilhoso, história maravilhosa, personagens deslumbrantes. E pra terminar de vez, a gente vem conquistando ouvintes, né, Rebeca? Acho que chegou agora do Manda Zap. É sua mãe? Opa! Minha mãe? Minha mãe vai começar também. Manda Zap! Minha participação. Ô, Rebeca, como é que foi esse negócio? Aí recebemos mensagens? Recebemos mensagem do ouvinte. Tu que... pagou ou não? Paguei nada. Eu até ofereci café, mas ninguém quis. Não, foi de graça. Você tem aí, você vai ler? Pode ler. Eu não tenho. Peraí, eu pego aqui. Então eu vou ler, né? O Gabriel, que é um ouvinte nosso aqui, mandou mensagem pra gente dizendo que o Causcast tá muito bem feito, bem levado, o som tá ótimo, o tamanho do programa também, temas interessantes. O único lado negativo que ele coloca faz uma reclamação. Nosso único ouvinte faz uma reclamação. Ele diz que tá muito populado de publicitários. Eu acho que a gente tem que fazer um corte aí. Ops. Então vamos embora. A gente assume o erro, mas nos próximos a gente promete consertar. Mas ele disse que isso não é um problema, não. Tem público pra caramba em torno disso. Tem gente muito interessada, interessante nesse segmento de podcast voltado para esse público. E ele fala aí de outros que ele adora, que é o Anticast e o Mamilos, que são voltados para isso. O pessoal lá do Brainstorm 9 que vem fazendo. Mas a gente vai tentar resolver isso. Não que a gente não vai contar que os publicitários são publicitários da próxima vez e vai ver se isso faz alguma diferença, né? Eu quero mandar um Ou beijo eu vou pro ser Gabriel. cortada, né? Vamos cantar Marina. Não, Marina, fica aí. Não, eu quero mandar um beijo pro Gabriel, dizer que é fake news, que esse podcast não é tão populado por publicitários, eles são minoria, é cota de publicitário que tem nesse podcast. É cota de 75% nesse caso, né? Só sobrou eu e você. Não, tem mais. O Gustavo é jornalista também. De formação, né? Mas aí eu migrei. Não, sou Foi pro culpada. lado negro da força. Mas se você não falar que eu sou publicitária, é só uma omissão. Né? Não é fake news, verdade, entendeu? É verdade. Leia Platão.
Mas agora, pra terminar e terminar de vez mesmo, queria agradecer demais a Paula. Obrigado por ter vindo, hein? Obrigada, Michel, foi ótimo. Queria agradecer ao Gu também. Obrigado. O grande adorei causador o dessa convite. coisa horrorosa que é o nosso podcast. A Marina e a Rebeca, que se resistirem e estiverem vivas no próximo, estarão aqui também. Resistiremos. E mandem Sim, mensagens. Quem quiser fazer como o Gabriel, nosso ouvinte, mandar mensagem, a gente adora. Pode mandar críticas, gostamos muito também. @Consumoteca, Bia? Consumoteca@consumoteca.com.br Ou nas no Instagram, redes. tudo é @Consumoteca, Instagram. no Facebook. Gente, a gente gosta tanto de cartinha, manda zap, qualquer lugar que a gente tá lendo. Até a gente, qualquer coisa, pede pra parente mandar, né? O caso do Gabriel não é parente de ninguém, não. Mas Ele é fake mesmo, né? Ele é parente do Armando, Beijo, seu Armando. Ele é pago pra fazer resenha. Bem, esse foi o nosso Caoscast de número 6. Agradeço aqui a todos os participantes e a produção de Beatriz Quessara, edição de Melina Bom Tempo. Até a próxima.